Olá, nesse vídeo aqui nós vamos então calcular a resposta de um sistema através da transformada de Fourier e utilizando a propriedade da convolução. Esse vídeo aqui é para você ver como realmente a transformada de Fourier é muito útil. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui um sistema, né? Ele tem uma função de transferência h de s, e essa função de transferência, esse s na verdade ele vai vir lá da transformada de Laplace, né? Ele vem a partir de modelagem do sistema por equações diferenciais, mas ele já está dado aqui, né, o h de s, e nós temos aqui uma entrada aqui, né? Essa entrada é um x de t é igual a e na menos t, o de t. Ou seja, nós temos aqui um sistema que ele vai começar do zero, né? Na verdade um sinal, né? Nós temos um sinal aqui que ele vai começar zero, né, para tempo menor que zero, e daí a partir daqui ele vai fazer um decaimento exponencial, e nós queremos ver como que o sistema ele vai responder a isso aí. Mas para isso nós vamos primeiro nos relembrar como que nós fazíamos para o caso da convolução, né? Para o caso da convolução, quando nós queríamos calcular a resposta de um sistema, nós tínhamos aqui um h de t, né? Esse h de t ele era a resposta ao impulso, né? Então ele seria a resposta ao impulso, né? E nós tínhamos aqui o nosso x de t, né? E daí a resposta do sistema, né, o nosso y de t, ele seria igual à convolução do h de t convoluído, né, com o x de t. Só que nós acabamos de ver no último vídeo que se nós fizéssemos a transformada de Fourier dos dois lados aqui, nós ficaríamos com uma multiplicação, porque a transformada de Fourier da convolução de dois sinais é a multiplicação dessas transformadas, né? Ou seja, nós temos aqui que um y de ômega, né, o y no domínio da frequência, ele vai ser igual ao hzão de ômega, né? Ou seja, o hzão da resposta ao impulso, multiplicado pelo xzão de ômega. E você já deve estar vendo aqui que eu estou utilizando h de s, né, e aqui é um h de ômega, né? É que esses nomes aqui eles são propositais. Esse h aqui seria a função de transferência na frequência, né? Então, por enquanto, eu queria que você apenas aceitasse, né, que quando nós fazemos aqui a transformada de Fourier ou a transformada de Laplace de uma resposta ao impulso, nós vamos obter a função de transferência do sistema. Mas aplicando então essas propriedades, né, você vai ver que nosso problema vai se tornar muito fácil, porque qual que é a estratégia? Nós já temos aqui o h de s. Nós vamos obter então o h de ômega, depois nós vamos obter aqui o xzão de ômega, né? Então nós vamos multiplicar o hzão de ômega pelo xzão de ômega para obter o yzão de ômega. E esse yzão de ômega ele vai ser a transformada de Fourier desse y de t. Então para obter o y de t, nós vamos calcular a transformada inversa de Fourier. E outra coisa, né? Na convolução ficaria muito complicado, né? Porque nós teríamos que fazer várias integrais. E na transformada de Fourier também, né? Nós temos integrais. Só que por que nós estamos estudando todas essas propriedades? Porque na prática, né, o que acontece muitas vezes é que você vai ter uma tabela de transformadas de Fourier de algumas funções simples, né? No caso aqui, por exemplo, essa função aqui é uma função simples que eu anotei aqui, ela foi retirada de uma tabela. E daí nessas funções simples nós vamos aplicando propriedades até obter a função que nós queremos. E daí nós podemos calcular transformadas de Fourier sem fazer nenhuma integral. Isso você vai ver mais pra frente, que também é válido para a transformada de Laplace, né? Mas vamos aqui para o que interessa, né? Vamos fazer o exercício. Então, nossa primeira tarefa é calcular a transformada de Fourier de e na menos t, u de t. E aqui nós temos aqui que a transformada de Fourier de e na menos a, u de t é igual a 1 sobre a mais j ômega, né? Então, no nosso caso, né, como é um exemplo bem simples, o nosso L vai valer 1, né? Então, é e na menos t, u de t. Então, fazendo aqui embaixo, né, nós sabemos então que o nosso xzão de ômega ele vai ser igual a 1 sobre 1 mais j ômega. Esse aqui é o nosso xzão de ômega. Beleza, agora a nossa segunda tarefa seria encontrar o hzão de ômega, né? E o hzão de ômega ele vai ser uma fórmula aqui que já vai ficar mais claro mais pra frente quando nós estudarmos a transformada de Laplace, né? Mas o hzão de ômega ele vai ser igual ao hzão de s quando s é igual a j ômega.
Isso aqui eu já vou tentar explicar, dar uma explicação básica por hora, né? Mas é porque na transformada de Laplace o S ele vai ser um número complexo, né? Ele vai ser um A mais JB, né? Então aqui nessa transformada de Fourier nós vamos considerar só o caso que o S ele é complexo, né? Então nós vamos matar aqui o A e vai ficar um J ômega, né? Mas isso vai ficando mais pra frente, né? Então aqui para resolver o exercício nós vamos substituir aqui nesse H de S tudo que tem S nós vamos colocar J ômega, né? Então aqui o Hzão de ômega ele vai ser igual a 1 sobre J ômega mais 2, né? Então fazendo aqui embaixo o Hzão de ômega ele vai ficar 1 sobre J ômega mais 2. Então agora nós vamos fazer basicamente essa multiplicação dessas duas funções aqui, né? Então fazendo aqui essa multiplicação aqui, isso aqui é o Hzão de ômega vezes o Xzão de ômega, né? Que é isso aqui é 1 em cima, né? Então fica J ômega mais 2 vezes 1 mais J ômega, né? Que é isso aqui. E esse aqui então é o nosso Yzão de ômega, né? Então, para obter o y de t, nós vamos fazer a transformada inversa dessa função aqui. Só que daí o que acontece? Calcular a transformada inversa direto dessa função aqui é meio complicado, então nós vamos manipular ela um pouquinho até chegar em alguns valores que nós já temos em tabelas, né? Nesse caso, sempre que nós tivermos uma multiplicação de polinômios embaixo, nós vamos fazer expansão em frações parciais. Isso vai ser válido também mais para frente no Laplace. Nesse vídeo aqui eu já vou aplicar o método diretamente, né? Mas eu espero que mais pra frente eu vou tentar gravar um vídeo explicando esse método para todos os casos, porque isso aí é uma coisa que as pessoas costumam ter bastante dúvida, né? Mas esse aqui é um caso simples, né? Basicamente aqui na expansão de frações parciais, nós vamos fazer que essa fração aqui, ela vai ser igual a 1A mais 1B, né? E aqui nós vamos separar essas multiplicações aqui de baixo, né? Fica aqui 1A sobre J ômega mais 2 e aqui 1B sobre J ômega mais 1, né? Opa! E aqui 1B sobre J ômega mais 1. Então nós temos que encontrar A e B para que essa fração aqui seja válida. Nós estamos basicamente decompondo uma fração em duas, né? E daí existem vários métodos para encontrar esses coeficientes A e B. Eu vou ensinar um método aqui rapidamente, né? Mas existem outros, né? Então nós vamos primeiramente multiplicar toda essa equação aqui pelo denominador aqui dessa fração. Então nós vamos multiplicar todas essas frações aqui por J ômega mais 2. Então aqui J ômega mais 2 vezes J ômega mais 1, né? Então multiplicando aqui, nesse caso desse lado aqui, multiplicando, vai ficar só 1, né? Estou fazendo essa multiplicação, nós ficamos aqui com um A, que está dividido por J ômega mais 2, e ele vai então multiplicar o J ômega mais 2 vezes o J ômega mais 1, né? E aqui embaixo nós vamos somar o B também, né? Eu não estou escrevendo aqui do lado porque não ia caber, mas seria 1B dividido por J ômega mais 1, multiplicando o J ômega mais 2 vezes o J ômega mais 1, né? Ou seja, nós passamos isso aqui para o lado multiplicando, né? Daí aqui a gente corta, aqui corta, né? E daí esse aqui corta com esse, né? Então prosseguindo aqui, nós ficamos aqui com a equação que é 1 é igual a vezes J ômega mais 1 mais B que multiplica J ômega mais 2. E daí de repente você podia fazer agora um sistema, né? Encontrar onde não tem J ômega aqui de um lado, J ômega do outro, né? Mas tem um jeito mais fácil assim de fazer que, se eu não me engano, o nome é método dos resíduos, né? Em que nós vamos escolher valores estratégicos para J ômega, que eles são variáveis, né? E o A e B são constantes, na verdade. Eles estão como variáveis, mas são constantes, né? Mas nós temos que resolver de forma que nós encontremos A e B e que esses A e B sejam válidos para qualquer valor de J ômega, né? Então nós podemos escolher valores estratégicos de J ômega.
No caso aqui, nós vamos escolher valores que vão zerar um dos lados dessa soma aqui. Por exemplo, vamos escolher então j ômega é igual a menos 1. Por que menos 1? Porque se j ômega for menos 1, vou reescrever aqui embaixo, vai ficar 1 é igual a que multiplica 0, né? Então ficaria j ômega, ou seja, menos 1 com 1, né? Ficaria 0, então aqui ficaria menos 1 para j ômega 1. E aqui ficaria menos 1, né? Então ficaria menos 1 mais 2, que é 1. Então ficaria a que multiplica 0 mais b que multiplica 1, né? Então a partir disso, né, nós descobrimos que o b ele vai valer 1, né? Bom, agora continuando aqui, nós vamos fazer uma substituição que vai zerar esse lado aqui, né? No caso, essa substituição seria j ômega igual a menos 2, né? Porque fazendo essa substituição, nós ficamos então com 1 é igual a que multiplica o 2, né? Na verdade, menos 2 mais 1 é menos 1, né? Então vai ser a que multiplica menos 1 mais um b que multiplica 0, né? Então, a partir disso aqui, nós encontramos que o a ele vale menos 1, né? Então, esses aqui são os valores de a e b na expansão das frações parciais. Então, nós vamos aplicar esses valores aqui, né? Então, prosseguindo aqui, nós ficamos então que o y de ômega ele vai ser igual a 1, que é o b, né? Então, 1 sobre j ômega mais 1 menos 1 sobre j ômega mais 2. Aqui eu só troquei, né? Na verdade, esse aqui seria o a e esse aqui seria o b, só que eu só troquei de lugar para ficar o negativo subtraindo, né? E isso aqui é uma coisa aqui que nós sabemos a transformada inversa de Fourier sem calcular nenhuma integral, só olhando na tabela. No caso aqui, eu vou trazer daqui de cima, é justamente esse caso aqui. Nós temos uma fração, né? 1a mais j ômega. Eu vou até copiar aqui de cima lá para baixo, né? Nós temos então uma fração com uma constante, né? Uma constante a, um azinho, né? Nesse caso o azinho é 2 aqui, então esse aqui vai ser o a, e nesse caso o azinho é 1. E um j ômega aqui na frente, né? j ômega, aqui j ômega e j ômega. Então nós vamos fazer basicamente a transformada de Fourier inversa, que vai ser essa exponencial aqui, vai ser uma exponencial na menos a, e vai ser a soma, na verdade, delas, né? Porque nós vamos aplicar a propriedade da linearidade. Então eu vou deixar isso aqui mais do lado aqui, né, para você ver. Mas nós vamos então calcular aqui a transformada inversa, né, de Fourier. Então aqui eu vou até escrever aqui um f a menos 1, né? Vamos ficar então aqui com y de t é igual a y de t é igual a e na menos t menos e na menos 2t. Isso aqui vai ficar multiplicado pelo u de t, né? Aqui é o u de t. Então, essa aqui é a resposta do sistema, né? Eu fiz essa resolução bem devagar aqui, mas se você fosse calcular, depois de treinar um pouquinho, você vai ver que é bem mais rápido calcular a resposta de um sistema desses do que fazendo a convolução. Então, esse aqui é o nosso y de t. Então, recapitulando aqui o que nós fizemos, nós tínhamos uma função de transferência, que na verdade ela é a transformada do impulso, né, da resposta ao impulso de um sistema, e nós tínhamos um x de t, nós transformamos esse x de t num x de ômega, e daí nós utilizamos aqui a propriedade aqui da transformada de Fourier, que nós transformamos de uma convolução no domínio do tempo em uma multiplicação no domínio da frequência. Foi isso que nós fizemos aqui, né? Nós multiplicamos um pelo outro, né? Esse aqui é o x de ômega, esse aqui é o h de ômega, né? Nós multiplicamos os dois, só que daí nós aqui fizemos algumas simplificações, né? Mas basicamente isso aqui ainda é o resultado da multiplicação. E daí depois dessas simplificações aqui, nós calculamos a transformada inversa, né? Toda essa parte aqui de frações parciais foi só para calcular a transformada inversa, né? Mas essa aqui é a transformada inversa, então, do h de ômega vezes o x de ômega, que é a resposta do sistema para essa entrada aqui, essa entrada x de t. Bom, então é isso por esse vídeo, né? Eu espero que você tenha entendido como a transformada de Fourier é muito útil, né? Porque nós estudamos ela.
Você vai ver mais pra frente, no final desse curso com a transformada de Laplace e também nas disciplinas de controle, que essa função h de s aqui, ela não é uma função muito absurda, ela costuma aparecer em sistemas mesmo, né? Mas então essa aqui é basicamente a utilidade, uma das principais utilidades da transformada de Fourier, é evitar ter que calcular convoluções, né? Além de nós observarmos os espectros de um sinal e etc, né? Mas é isso por esse vídeo então, e até mais.